Beleza. Tudo que eu fizer de conta, eu vou te mandar no WhatsApp depois. Tá bom. Então, bem, existe alguma lista, alguma coisa assim que o professor passou para a gente tentar fazer? Porque se a questão é prova, né? É melhor sempre fazer o que o professor passa, às vezes ele cobra igual na prova. Então tem uns exercícios da apostila que tu já tem, assim, mas ele não passou nenhum específico. Se tu quiser mandar os da apostila que ele usa, pode ser que na prova caia parecido. Senão eu posso te passar a matéria aqui. A gente vê campo elétrico primeiro. Tua prova é de campo elétrico? Isso. Tá, É, então. tem campo elétrico, potência elétrica, corrente elétrica. É Pô, então vai basicamente cair todo. o assunto todo do terceiro ano numa prova só, no começo do ano. Então, é basicamente toda eletricidade, assim, eu acho. E daí o calor latente, sim, sim. Meu Deus, cara. Não tem como focar num assunto assim. Que se eu for passar a matéria toda, não tem como, né? É muito conteúdo. Então é melhor a gente fazer algum exercício que tu tentou fazer e não conseguiu, tá? Tá bom. Se tu puder enviar a foto lá no WhatsApp, daí a gente pode começar. Tá bom, vamos. No Bom Jesus, eles estão fazendo assim todo o assunto nos dois primeiros anos e o terceiro é de revisão? Isso. É, o Meu primeiro Deus. ano, eu acho que é tipo 20% assim de revisão. O segundo é 40% e o terceirão é tipo todo assim. Caramba. Sim, fica bem complicado. E essa é a apostila da tua escola? Parece um livro que eu tenho. Não é apostila. Bem, SpaceX, é normal não conseguir fazer essas questões de vestibular militar, é bem complicado. Vamos lá. Tentou fazer e não conseguiu, é isso? É. Beleza, Daí ótimo. eu tive que ver um vídeo do cara fazendo. É sempre melhor assim. Agora você sabe fazer ela. Você disse que viu o vídeo. Mas Sabe mais ou é, menos, entendi. mais ou menos. Considere uma esfera metálica de massa igual a 10 na menos 6, carga positiva 10 na menos 3 coulombs. Ela é lançada verticalmente para cima, nossa, com velocidade de 5 metros por segundo em uma região de campo elétrico uniforme apontando verticalmente para baixo, de módulo 10 na menos 2. A máxima altura que a esfera alcança em relação ao ponto onde foi lançada é d. Então a gente vai ter que considerar as forças que agem na esfera. A gente está falando primeiramente de um problema de segunda lei de Newton, né? Apesar da esfera ter ou não carga, ela tem massa. Então ela Sim. sofre a ação da gravidade, não é mesmo? Uhum. Isso aí. Então, como é um problema de segunda lei de Newton, a gente está interessado em altura máxima, esse tipo de coisa, a gente está interessado em condições de cinemática aqui, né? No caso, a altura máxima é o H, né? Pode chamar de H, por exemplo. E existem várias formas de achar a altura máxima, mas talvez a principal delas seja a velocidade zero, né? Porque quando a gente joga um objeto para cima, a gente joga com a velocidade alta da nossa mão e a velocidade vai diminuindo, diminuindo, até que ela chegue em zero e comece a cair. Portanto, quando ela chega na altura máxima, a velocidade fica zero e a partir dali ela cai. Então faz sentido que a altura máxima seja na velocidade zero. Tudo bem até aí? Uhum. Então tá bom. A gente tem a velocidade inicial, a gente quer a altura, nós sabemos a velocidade final também. E o que que nós não sabemos? A aceleração. A gente tem tudo já para utilizar Torricelli. Temos a velocidade final, temos a inicial,
falta aceleração, nós não temos aceleração. E a gente quer encontrar o H, não é mesmo? Então é isso. Logo, se a gente isolar o H, é sempre melhor na física a gente isolar as letras primeiro, tá? Eu sei que é meio contraintuitivo com o que tu viu a vida toda na escola, mas é muito melhor. Certo? Certo. Em especial aqui nesse caso, né, vamos já substituir alguns números para deixar claro que a única coisa que falta é a aceleração. Nós temos a velocidade inicial de 50 ao quadrado. O V0 é 0. 2A. Então, H, que é o que estamos procurando, é 50 ao quadrado. Isso é 25 mil? Não, 2.500. 50 vezes 50, 2.500. Dividido por 2, 1.250 sobre A. Então, uma vez que encontrarmos a aceleração, está resolvido o problema. Agora, como encontrar a aceleração, você sabe? Não. Você tem que lembrar de uma coisa, né? A aceleração é porque há forças agindo sobre o objeto, ok? Onde há aceleração, há força agindo. Isso é o que nos diz a segunda lei de Newton. A lei de Newton nos diz que o somatório das forças, F, vamos colocar F somatório assim, é igual a MA. Okay? Então. Essa é a segunda lei de Newton, lembra dela? Uhum. Beleza. Então, F igual a MA. Todas as forças que agem sobre o objeto é igual a massa vezes a aceleração dele. Nós temos a massa, o que falta só é encontrar então as forças que agem sobre ele. Como esse objeto tem massa, então ele sofre a ação da força-peso. Acredito que está tudo bem para ti. Uhum. Muito bem, então gravidade, basicamente, né? Força-peso. Agora, ele tem carga e tem um campo elétrico uniforme apontando verticalmente para baixo. Certo. Esse é o campo, ainda não é a força, tem que tomar cuidado com isso. Uhum. E o campo aponta para baixo com aquela determinada intensidade. A carga é positiva. Isso é muito importante, porque se a carga é positiva, a física da eletricidade nos diz que a força tem a mesma direção do campo. Por quê? Porque, bem, se as duas forças que agem sobre o cara, que é a força elétrica e a força peso, agora vamos falar um pouco sobre esses caras, né? Quem é a força elétrica? A força elétrica é campo elétrico dividido por carga. Tá bom? Lembra disso? Uhum. É isso aí, porque a força elétrica tem carga vezes carga. O campo só tem uma carga. Então assim tu lembra fácil, né? Por quê? Porque a força elétrica é um efeito que ocorre entre duas cargas, a princípio. Né? Lembra da lei de Coulomb lá, por exemplo? Sim. K que multiplica Q1, Q2 dividido por R quadrado. Beleza. Então, força é sempre algo causando um efeito em outra coisa. Agora, campo não. O campo ele existe independente de ter uma carga sofrendo ele. Então, por isso que a gente divide pela carga. Então, a unidade de campo é até Newton por Coulomb, né? Beleza. E a força-peso a gente aprende lá no primeiro ano da escola. Massa vezes gravidade, né? Tranquilão. Uhum. Alguma dúvida? Não. Então tá bom. Se tiver qualquer dúvida, fala, tá? Uhum. Certo. Então, lembrando, queremos encontrar a altura, é utilizar a equação de cinemática. Percebemos que falta só a aceleração. A aceleração aqui não é só a da gravidade, porque tem o campo elétrico também, ele tem carga elétrica. Nesse caso, tanto força quanto força elétrica quanto força da gravidade apontam para a mesma direção, por isso elas estão se somando. Se fossem sentidos diferentes, uma diminuiria a outra. Bem, nós queremos a aceleração, né? Então, a gente pode isolar tudo aqui. É que vai a gosto do freguês, né? Tu já pode jogar o... Tu poderia, por exemplo, jogar a massa aqui para baixo e cortar esse cara, né? Daria para fazer isso. Ou deixar desse jeito. Mas eu vou fazer desse jeito que eu acabei de falar, que eu achei mais bonitinho.
Uhum. E agora o que falta, né? Falta só você jogar os valores. Você vai achar a aceleração e depois você joga lá naquela equação e acha a altura máxima. Então, Não dá pra cortar os dois M's? dá, justamente isso que eu vou fazer. Eu vou apagar ele aqui. Ah, tá. Só que assim, tu tem que tomar cuidado. Tu corta o M com o M, né? Só que aqui não tem M. Então o M tem que ficar aqui, do lado do Q, ok? Uhum. Para álgebra básica. Q vezes M, então. Vamos substituir valores. Agora vem a parte de pedreiro, assim, né? Que é fazer as coisas bem cansativas, os caras trabalham. Então, continha. Vamos dizer assim, a parte de análise já acabou. Ok? Agora é Tá. só colocar números. Vou pôr de roxo aqui porque a gente vai misturar tudo. Qual que é o campo elétrico? Tu tá com a coisa aí escrita? Ahn, Elétrico. É 10 na menos 2. -2, ok. Qual que é a carga? Carga 10 na menos 3. E a massa? 10 na menos 6. 10 na -6. Aham. Nossa, que pequeno. Pensei que fosse uma bola maior. Certo. E a gravidade a gente sabe que é 10, não é mesmo? Isso. Então, note que faz todo sentido do mundo a gravidade ficar sozinha. Porque a gente está falando de uma equação de aceleração. Então, a unidade aqui é de aceleração, metro por segundo ao quadrado. E aqui também, metro por segundo ao quadrado. Essa coisa toda, se tu for ver a unidade, vai dar metro por segundo ao quadrado, tá bom? Beleza. Agora é só fazer as continhas envolvendo o quê? Envolvendo as potências de 10 ali, né? Você sabe bem essas regrinhas de potência, de potência? Bases iguais, somos expoentes, diminui expoente, sabe isso? Sim. Então como é que vai ficar aqui? Vai ficar 10 elevado a quanto? 10 na. Vai ficar 10 na menos 6? Não, 10 na 6. 10 na 7, eu acho. Bem, faz a conta, você não sabe, né? -2, Menos. daí a de baixo troca o sinal. Daí Mais 6 é 3, mais 3, mais mais 6. 6. Vai ficar mais 7, né? Isso. Isso aí. Agora, caramba, mais 7. Vai ficar uma aceleração muito alta. Vai quase não fazer diferença a gravidade nesse caso. É porque 10 na 7 é uma baita de uma aceleração. Caramba, não tem alguma coisa errada, não? A carga positiva 10 na -3. Não, tá tudo certo. A gente não espera uma coisa tão alta assim, sabe? Uhum. Nossa, tá bem esquisito mesmo. Mas é isso mesmo. Beleza. Então, nós chegamos numa aceleração um tanto curiosa aqui, porque na realidade, tanto faz aqui esse cara. Ele não vai ajudar em nada, imagina. 10 na 7 é 10 milhões. Uhum. Não dane-se que tu tá somando 10 reaisinhos aqui, né? Imagina se tem Sim. 10 milhões. Dane, 10 reais não é nada. Então eu vou dizer que a aceleração aqui, né? Sabe por quê? Para facilitar a conta. Porque tu não vai ter calculadora na hora do vestibular, etc. Aham. Então é só a ideia que eu tô te dando, tá? 10 na 7 é um numerão, né? Beleza. Então agora que a gente chegou nesta ideia, é só por isso aqui. Pô, mas não, tem alguma coisa errada aqui, não é possível. Que as respostas não tem nada a ver com isso. A altura aqui seria nula praticamente. O que está errado aqui? As forças estão erradas. Porque a carga é carga positiva. Então, mesmo sentido do campo. Tu mesmo falou isso. Logo a força peso, a força da eletricidade aponta para baixo, né? É que assim, aquele número dividido por milhão ali vai dar muito baixo. É isso que eu tô dizendo. Tá meio esquisito isso. Ó, eu vi um vídeo de um cara que fez aqui. Daí, pera, eu vou te mandar foto de como ele fez. Cara, que desgraça. Essas horas uma dessa, né? Ai, ai. Hoje tá complicado. Hum. O cara fez nesse
papelzinho. Foi tu que fez, né? Não, eu que copiei. Ele eu vi pela internet. Pois é, a gente errou na anotação científica aqui. Sério? 10 na menos 3, 10 na menos 6. É carga e massa, né? Tá. Massa, 10 na menos 6 quilos. Carga, 10 na menos 3. Pô, mas tá certo, meu. QE. Putz, não acredito que eu errei isso. Não é E dividido por Q, é E vezes Q. Força elétrica é E vezes Q. Nossa, cara, eu devia ter cancelado a aula mesmo. Aí E vezes Q, daí faz todo sentido do mundo. Desculpa, tá? Não é dividido por Q, vezes. Tava tudo igual o que o cara fez ali, mas coloquei errado na fórmula aqui. Tudo igualzinho. Nossa, que saco, velho. Não é acreditável um negócio desse. Desculpa. E nem lembro mais o que é, tão bugado que eu tô. E 10 na menos 2. Carga 10 na menos 3. Massa 10 na menos 6. Gravidade 10. Aqui, pela regrinha, base iguais, somos expoentes. Menos 2, menos 3, mais 6. Inverte o sinal do de baixo, tá? Uhum. Daí vai ficar 10 mais 10. Que o primeiro aqui vai ficar menos 2, menos 3, menos 5, mais 6. Vai ficar 10 na 1. E aqui mais 10. Isso é igual a 20. Tudo bem, Gabriela? Uhum. Legal. Na verdade, a gente marcou a aula online, eu nem perguntei onde que vocês moravam. Vai que vocês moram aqui no meu condomínio, por exemplo. Onde que tu mora? Qual bairro? Santo Antônio. Eu moro mais ou menos, sabe a Gabivel, aquela loja de carro? Aham. Então, eu moro na frente ali, se for perto, né? Dia que você preferir aula presencial, mas é que a aula online é mais legal, né? Você pode ficar aí tranquilo na tua casa, eu gravo a aula, posso te mandar os materiais. Por exemplo, eu não gosto muito de apostila para ensino médio, porque vocês precisam, caso você queira passar um vestibular difícil, saber muito profundamente a teoria, né? E ver bastante exemplo. Qual vestibular tu quer passar? Olha, eu queria passar mesmo no da USP, né? Mas Mas em qual conteúdo, qual matéria? medicina. Ah, medicina, é. Tem que estudar bastante, hein? Uhum. Tem que saber de cor e salteado, assim, fazer de olho fechado uma conta dessa aqui. Mas claro, tá começando agora, né? Então, uma hora de chegar lá. Então, nós vamos achar aqui a altura de 125 dividido por 2, né? Que é... Não sei, de cabeça hoje tá impossível. 62,5. Isso. Legal. Recapitulando aqui. O problema nos pede altura máxima. Então, a gente sabe que vai ter que usar equações da cinemática. Porque tá falando de altura, né? Posição. Uhum. Lá tem a sorvetão, que envolve altura, e tem Torricelli. Então a gente vai usar Torricelli porque não foi informado o tempo. Escreve Torricelli. Tudo bem? Tudo. Coloca os valores e tal, a gente percebe que falta aceleração. Para achar aceleração, a gente sabe que a aceleração tem a ver com força. Então tem que colocar todas as forças que agem sobre o objeto. Aqui tem que tomar alguns cuidados. O peso é sempre para baixo. Mas a força elétrica não. A força elétrica ela tem a ver com o campo e tem a ver com a carga. Se a carga for positiva, a força tem o mesmo sentido do campo, certo? Uhum. Então, significa que, pela segunda lei de Newton, que o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração, que as duas forças que agem sobre ele, força elétrica e peso, é igual a massa vezes a aceleração. Isola, acelera... Bem, né? Força elétrica
É campo vezes a carga, né? Uhum. Vezes a carga. Eu falei que era dividido, eu estava errado, me perdoa. Tá? Sei lá. Hoje tá tenso meu cérebro. Daí a gente isolou a aceleração, passando o M dividindo pro outro lado, né? Aham. Daí ficou desse jeitinho aqui. Joga os valores e pronto. Tranquilo, até. O que É, faltou para ti foi uma coisa que tu precisa desenvolver para ontem. Eu tenho certeza que tu tentou fazer essa conta sem desenhar, né? sim. Pois é. Física a gente tem que desenhar sempre, porque faz a coisa deixar de ser abstrata, né? Física não é história, não é português, que é um monte de texto, né? Que é um monte de coisa que não dá para ver, né? Uhum. Tem que desenhar, tem que aproveitar isso, né? Física já é difícil, então faz ela deixar de ser É, abstrata. Beleza. beleza. Então tá bom, vamos para a próxima. Tem alguma aí que você queira ver? Ah, sim, me mandou várias, mas tem alguma específica? A7. 7? Tá bom. Deixa eu pegar aqui. Caramba, o Velho Testamento inteiro aqui, vamos lá. Para Sim. uma feira de ciências, os alunos pretendem fazer uma câmara antigravidade, pô. Para isso, os estudantes colocaram duas placas metálicas paralelas entre si. Hum. Paralelas à superfície da Terra, com uma distância de 10 centímetros entre elas. Ligando essas placas a uma bateria, eles conseguiram criar um campo elétrico uniforme. As placas metálicas, tudo bem. É um fato para físicos isso, serem metálicas e paralelas entre si. O importante para ti no ensino médio aqui é o campo elétrico uniforme, tá? Uhum. Então é um campo elétrico ou para cima ou para baixo. Mas já que a ideia é ser antigravidade, a gente espera que a força-peso aponte para baixo e o campo elétrico Pra cima. faça uma força, né? Faça ocorrer uma força que aponta para cima, né? Uhum. Beleza. Para demonstrar o efeito antigravidade, eles devem carregar eletricamente uma bolinha de isopor, inseri-la entre as placas. Sabendo que a massa da bolinha é 50 gramas, 0,50 gramas, e que a placa carregada negativamente está localizada no fundo da caixa. Escolha a opção que apresenta a carga com que se deve carregar a bolinha, para que ela flutue. Considere que apenas a força elétrica e a peso. Beleza. Então tá. Vamos fazer um desenho, né? Então tá, nós temos aqui um chão, né? Ou a placa. E aqui tem a outra placa. E é isso aí. Nós vamos ter a bolinha aqui. E essa bolinha, como qualquer coisa no mundo que tem massa, sofre força-peso. Uhum. Então, obrigatoriamente, não tem conversa. Se a gente quer uma coisa antigravidade, tem que apontar para cima força elétrica. Então, já metade do nosso problema acabou, porque a gente já sabe para onde a força elétrica aponta. Não é mesmo? Uhum. Legal. E foi nos dita uma coisa interessante sobre as placas, né? Foi nos dito que alguma coisa sobre, sabendo que a placa carregada negativamente está localizada no fundo da caixa. Então, tá aqui a carga negativa. São placas paralelas. Para gerar um campo uniforme, a outra tem que ser positiva. Eu falei, olha só para tu ver como eu tô louco, né? E tu nem falou nada, né? É negativo. Ah, Né? Senão o desenho não vai fazer sentido, né? A negativa é embaixo, certo? É isso que está no enunciado. Concorda comigo? verdade, verdade. Beleza. Carga positiva na de cima, negativa na de baixo. O que o campo elétrico nos diz, né? O campo elétrico, ele sempre... Bem, vamos pensar numa carguinha, né? O desenho da carguinha sempre ajuda. Uhum. Temos uma carguinha negativa. Como é que funciona o campo elétrico numa carguinha negativa? Que ela gera, né? Que a carga negativa gera. Vai em direção a ela, não é mesmo? E se a carga é Sim. positiva, a gente Vai sabe que vai para fora dela, né? pra fora. Uhum. Isso. Pé. Então, aqui a gente tem carga positiva e carga negativa. Uhum. Então, o campo que a carga positiva gera vai para longe dela e o que a carga negativa gera vai em direção a ela. Então,
Ah, tá, O sim. campo aponta para cá. O Certo. campo elétrico aponta para cá. Tudo bem? Aham. Pera. A princípio é isso, Ah, tá, sim. certo? Uhum. Porque é o que a gente está vendo aqui que ocorre quando tem carga negativa e carga positiva. Carga negativa, o campo vai em direção a ela, positiva vai para longe. Então vamos dizer assim, o campo está indo em direção à carga negativa e indo para longe da positiva. Tal qual aqui nessa lógica que a gente aprende lá nas primeiras aulas de campo elétrico, beleza? Certo. Mas ela não tem que ser negativa por causa da antigravidade? Não entendi tua pergunta. Mas a bolinha não vai ter que ser, tipo, negativa por causa da antigravidade que eles querem fazer? A bolinha. Bem, a gente vai pensar nisso ainda, né? Tô falando só do campo ainda. Ah, tá. Eu sei que o campo aponta para baixo. Agora, se o campo aponta para baixo, se a carga da bolinha fosse positiva, a força também apontaria para baixo. Então, por isso você está certa. Por isso significa que a carga da bolinha tem que ser negativa. Porque se a carga for negativa, a força elétrica é para cima. Uhum. Por quê? Porque o campo é para baixo. Então eu vou escrever isso aqui para você lembrar. Depois eu vou te mandar tudo isso no WhatsApp, então tu não precisa copiar nada, tá? Tá bom. Como o campo é para baixo, precisamos de carga negativa, já que queremos força para cima. Carga negativa da bolinha. Então a gente já sabe que dá para excluir a resposta A e a resposta D, por exemplo. Certo. Agora vamos encontrar a resposta, né? Veja, o efeito antigravidade é o seguinte: a força elétrica vai compensar a força peso. Certo? Então, o que acontece? A força elétrica vai ter que ser igual à força peso para a bola ficar parada. Uhum. Porque se a força elétrica for maior, ela sobe. Se a força peso for maior, ela desce. A gente quer que ela fique paradinha. É isso que está no enunciado, né? Ó, para que ela flutue. Flutuar é ficar parada. Tá bom. Tá bom? Então, vamos escrever isso aqui. Como queremos que a bola fique parada, queremos o equilíbrio. Pela segunda lei de Newton, sabemos que a aceleração, nesse caso, é zero. Sendo assim, a soma das duas forças que tem aqui, força elétrica e peso, tem que ser zero. Uhum. Só que como a força elétrica é para cima, vamos considerar ela positiva e a peso para baixo negativa. E isso tudo tem que dar m vezes a, só que a A é zero, porque está parada. Se não tem aceleração, ela não vai se mover. Tem força empurrando ela, então zero, ok? Uhum. Logo, a força elétrica tem que ser igual a peso. O problema pede a carga. Então vamos lembrar que força elétrica é campo vezes carga. E a peso é massa vezes gravidade. Então, tranquilox aqui, né? Q vezes G sobre E. Aqui vai dar, bem, a princípio vai dar positiva a resposta da carga, né? Mas não importa. A gente já concluiu que tem que ser negativa, né? Uhum. Carga negativa. Então a questão do sinal é sempre uma questão que é dependente do que está acontecendo no teu problema, né? Imagina, se fosse as cargas positivas embaixo aqui, já seria outra história, né? É. Se as cargas positivas fossem embaixo, então a bolinha tinha que estar carregada positivamente. Uhum. Certo. Beleza. Então agora vamos substituir os valores. A massa, pelo que eu lembro, é 0,5 gramas, né? 0,0. É isso. Gramas é 10 na menos 3 quilos. Uhum. Sempre tem que deixar em quilos, né? Então 10 na menos 3. Gravidade é 10. Qual que é o campo elétrico? O campo elétrico é 2 newtons por quilo. 2. Só 2, beleza. Então, bem, vai acontecer o seguinte, né? Dá para fazer essa conta de várias formas aqui. Tu pode fazer, por exemplo, 10 vezes o 5. 10 vezes 0,5, que fica 5. E 5 dividido por 2 dá 2,5. Então vai ficar Q igual a
2,5. Se eu fiz meio rápido, eu te explico, tá? Mas é que tá vestibular, né? Não dá pra entender. Deu? 0,5 vezes 10, 5. Dividido por 2, 2,5. Eu tenho bastante aluno de medicina. Aluno que, tem um aluno de Minas, tem outra que quer fazer fora. Então eu tô ligado já que vocês têm um nível de matemática, ou tem que ter, né? Pelo menos bem alto, né? Bem alto. Né? Essas continhas, elas têm que se sair bem rápida. Tipo, tu não vai fazer isso aqui na prova, essas continhas assim, sei lá, Aham. sabe? Tem jeito mais rápido de fazer isso aqui. Certo. Se eu te pedisse para fazer 27 vezes 24, tu teria que fazer desse jeito? Tu só sabe esse jeito de fazer a conta? Olha, eu provavelmente faria assim. Eu vou te ensinar um jeito que isso aqui sozinho vai valer a aula toda. Tá. 27 vezes 24, se liga. Tu tem que concordar comigo que 27 é 20 mais 7. Sim. E 24 é 20 mais 4. Agora o que tu vai fazer? A distributiva, o chuveirinho. Mágico, né? Ó, vai ser muito mais fácil. Porque 20 vezes 20 é 004, né? 400. 0, 0 e 4. 20 vezes 4 é 80. Né? Com zero, com número fácil, assim, de tabuada, fica muito rápido, né? 7 vezes 20, 140. 0, 7 vezes 2, 14. 7 vezes 7, de acordo com a tabuada, 28. Agora tu soma aquilo que for mais fácil para ti. Por exemplo, sei lá, aqui, 80 com 40 vai dar 220, né? 620, 648, tá? Então, faz na ordem que tu quiser. Aqui já passou muito a dificuldade já. Então, fica 220 mais 28. Pronto aí, ó. Fica bem facinho aqui, 640. 48. Então, tenta fazer sempre com distributiva. A distributiva ajuda bastante. Beleza. Vamos ver uma outra coisa legal de fazer também. Divisão também. Divisão é legal de fazer desse jeito. Deixa eu te mostrar. Por exemplo, sei lá. Uma continha de divisão aqui. Vamos fazer, por exemplo, sei lá, 72 dividido por, sei lá, 70. Parece um tipo de conta que só sai com número normal, né? Fazendo a chavezinha e tal, certo? Mas tem que concordar comigo também que 72 é 70 mais 2. E por regra de fração, a gente pode quebrar em duas frações, certo? Então aqui dá 1. E aqui vai dar quanto? Bem, isso aqui vai ficar 1 sobre 35. Bem, quanto é 1 sobre 35, né? Eu não sei, mas isso é quase 1 sobre 30. O que já facilita bastante, né? Certo? Então, porque a gente sabe que 1 sobre 3 é 0,33363. Então, isso aqui é 0,033363. 1 sobre 3 não é 0,33363? Então, ou seja, provavelmente no teu vestibular não vai ter uma resposta muito longe disso. Né? Quando for fazer uma questão como essa, as questões elas sempre têm respostas muito longe uma da outra. Então, em vez de tu ficar fazendo divisão chata e tal, tenta usar essas técnicas que facilitam bastante. Né? Beleza. Então, só algumas dicas aí. Beleza. Então, eu vou salvar aqui. E a próxima? Qual que tu quer ver? Dá pra ver uma de calor latente sensível. Claro. Pode me enviar. Eu só acho um aqui.
Lá, né? Mandei. Deixa eu pegar aqui, só um segundo. Tu acha mais difícil calor ou campo elétrico? Acho que campo elétrico. Elétrico, tá. 28. Deixa eu pegar aqui. Parmerp. Pô, quanto que é a concorrência de medicina na USP? Deve ser 1 milhão por vaga, assim. Deve ser bem complicado, né? É. Colocou-se certa massa de água em 80 graus em um recipiente de alumínio de massa 420 gramas, que estava a temperatura tal. Após certo tempo, a temperatura do conjunto atingiu o equilíbrio de 70 graus Celsius. Considerando que a troca ocorreu apenas entre a água e o recipiente, que não houve perda de calor para o ambiente, que os calores específicos do alumínio e da água, respectivamente, a quantidade de água colocada no recipiente foi. Teria ideia de como começar um problema como esse? Olha, eu acho que primeiro, tipo, vem da ordem, tipo, das temperaturas, assim, tipo, o que aconteceu. Certo. A ordem. Tudo pela ordem, mano. Não, eu acho que seria melhor tu fazer o seguinte, cara. Tu tem que entender que existe conservação de energia aqui. Olha só, não houve perda de calor, certo? Uhum. Significa que é o calor inicial, vamos dizer assim, igual ao calor final. A gente pode falar dessa forma. Tá? Para começar, Tá. a energia é a mesma aqui em tudo. Então, colocou-se uma certa massa de água a uma certa temperatura. Houve uma variação de temperatura, né? Claro. Então, a gente pode utilizar essa informação para conseguir resolver o problema. Porque, bem, se é verdade que o calor inicial é igual ao calor final, significa que a soma dos calores aqui tem que ser zero. Porque o calor que entrou num corpo é o calor que saiu de outro. O calor que o alumínio recebeu, já que ele estava mais frio, é o calor que a água cedeu para ele. Certo? Uhum. Certo? Então vamos falar assim, que o calor da água mais o calor do alumínio. Nossa, água e alumínio, os caras também gostam de complicar, né? Água e alumínio igual a zero. Claro, um vai ser positivo e outro negativo, é claro. Quem perde, fica negativo. Quem ganha, fica positivo. Isso aí. Porque calor, ó, talvez seja interessante para tu distinguir já as coisas, né? Talvez tu já saiba. Você parece ser uma menina bem esperta. Temperatura e calor são coisas diferentes, concorda comigo? Sim. Sim. Temperatura é o grau de agitação das partículas. É como se fosse uma média da agitação das partículas de um objeto. Certo. Né? A temperatura tem a ver com a agitação das coisas, né? Então, uma coisa gasosa, ela está muito mais agitada que uma coisa sólida. As partículas no sólido estão paradinhas. Sim. Agora, o calor é diferente. O calor é uma transferência de energia. A energia que saiu de um corpo foi para outro. Então, quando tu come, né? O que acontece? Tu está tirando energia do alimento e mandando para o teu corpo. Né? Troca de calor. Então, aqui está acontecendo justamente isso. E é sempre do mais quente para o mais frio. Então, o mais quente libera, ele fornece calor para o mais frio. Então, não existe isso de passar frio. Eu estou te passando frio. Não existe. O que acontece é que você está perdendo calor para o ambiente, sacou? Aham. Então é isso aí. Pera. Se a água está bem, se tá numa água gelada, tipo numa piscina, você transfere calor para a piscina. Digamos que você entra numa piscina 0 graus. Seu corpo está 37. A natureza quer que tudo entre em equilíbrio, incluindo o equilíbrio térmico. Então, como a piscina ela é muito cheia de água, tu vai morrer de hipotermia se tu ficar ali. Porque, né, porque ela tá a 0 graus e ela vai abaixando a temperatura. É um fato. Então, é isso que ocorre. Ou seja, o que eu quero dizer, quando dois objetos estão em contato, como a água e o alumínio, eles vão ter, depois do equilíbrio, a mesma temperatura, ok? Isso em mente, vamos lá. Essa água está a 80 graus e depois de tudo, o alumínio, beleza, o alumínio estava a 20, depois de tudo ficou a 70. Então a água continuou líquida. Sim. Ou seja, não vai haver mudança de fase. Isso é bem importante. Qual que é a equação que a gente usa aqui, já que só vai ter variação de temperatura? O Q macete. Exatamente. Q igual a CM delta T. Q macete.
CM. Bem, é o C da água, o M da água também. E o ΔT aqui, a gente já pode colocar a temperatura final do sistema pela temperatura inicial da água, né? Um menos o outro. Sempre vai ser a temperatura sempre a final menos a inicial? ΔT, delta na matemática, na física, é sempre a mesma coisa, é sempre variação. Sempre que tu vê um delta, tu tá falando de variação. Delta S é o teu deslocamento, né? Uhum. Delta V, tua variação de velocidade. Por aí vai. Tá. Entendi. Show. Então, temperatura final menos temperatura inicial. Agora, o mesmo para o alumínio. O alumínio também não mudou de estado. O calor específico do alumínio. Tu sabe o que é o calor específico? Olha, eu não sei, tipo, identificar assim, mas se eles dão, eu sei. Ai, hein? Bem, você tem que entender o que é o calor específico, porque na física é importante você entender o que significa as unidades para não se perder na hora da questão, né? Imagina se fazer uma contona longa dessa e se perder no vestibular, né? Ainda mais que a física é o que diferencia quem passa, né? Então se liga aqui, minha amiga. Olhe para esse calor específico aqui, olhe para isso. 9 vezes 10 na 2 joule por quilograma por centímetro, por grau Celsius. Né? O que significa esse 9, né? 9 vezes 10 na 2 significa o seguinte, que para que 1 quilo de determinada substância, eu acho que aqui é alumínio, para que 1 quilo de alumínio aumente 1 grau Celsius, é necessário 9 vezes 10 na 2 joules de energia. Tá. Então é isso que significa, ok? Uhum. Então esse número tem um significado, ele não está aí por um motivo aleatório. Significa que tu precisa injetar 9 vezes 10 na 2 joules de energia para que 1 quilo desse material específico aumente 1 grau Celsius. As unidades, elas são bem importantes para entender as coisas. Por exemplo, tu usa essa aqui o tempo todo, tu tem que saber me explicar. Porque, o que significa a gravidade ser 10 metros por segundo ao quadrado? Sabe me explicar? Porque. Não, eu tenho um raciocínio na minha cabeça, mas eu não consigo falar. Fala aí, o teu raciocínio só tem sentido se tu consegue expressar ele, né? Que eu não sei. Não, eu acho que tá meio errado. São coisas assim que no vestibular é necessário, tá? Porque às vezes ele não fala exatamente o valor, mas sim pede que tu interprete. Né? Então vamos começar com a velocidade para entender. Digamos que a gente está com um carro numa velocidade de 30 metros por segundo. Isso significa que a cada segundo o carro se move 30 metros. Então, se ele estava na posição 0, passou um segundo, está na posição 30 metros. Passou do segundo, está 60 metros. Passou do segundo, 90 metros de distância. É isso, né? Quando a gente está andando na estrada, lá, o carro está a 110 km por hora. Se a gente ficasse andando 1 hora nessa velocidade, a gente andaria 110 km. Certo. É isso aí. Então, por exemplo, de Joinville para Florianópolis, é uns 150 quilômetros. Isso. Então, por isso que a viagem dá 1h30, se tudo não pegar congestionamento, 2 horas, assim, né? Isso aí. Então faz todo sentido do mundo. Agora vamos olhar para a aceleração. A aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então esse quadrado às vezes confunde a cabeça das pessoas, mas é a mesma coisa que ser o 10 metros por segundo por segundo. Ou seja, a cada segundo, a velocidade altera, no caso da gravidade aumenta, né? 10 metros por segundo. Tá. Alguma dúvida? Não, só travei, tipo. A cada segundo aumenta 10 metros. A velocidade 10 metros por segundo, exatamente. Por exemplo, se tu deixar o teu celular cair agora, no vácuo, né? Vamos desconsiderar a resistência do ar. Tu tá largando ele da tua mão, então a velocidade inicial é 0, concorda comigo? Passou um segundo, a velocidade do celular vai ser 10 metros por segundo. Passou mais um segundo, 20 metros por segundo. Passou outro, 30 metros por segundo. Tá. Agora, olha que louco. 30 metros por segundo em quilômetros por hora é 108 quilômetros por hora. Então, uma queda livre, ela machuca
né? Uma pessoa quando cai, ela se machuca porque é uma velocidade bem alta, cara. Se não tiver a resistência do ar, em 3 segundos tu tá com a velocidade de 108 quilômetros por hora, pensa. Nossa. É bem alto, né? Por isso que um meteoro, quando cai na Terra, causa um estrago desgraçado, porque ele mal sente a resistência do ar. Primeiro que ele tem um formato já aerodinâmico, depois que ele queima, né? Depois que ele tá nem aí pro ar. Tá, eu quero dizer, realmente é, né, uma alta velocidade, né? Isso causa um impacto por um motivo, né? Certo, então tu entendeu a gravidade, olha só, quanta coisa, né? Pô, eu acho que essa aula tá sendo bem produtiva. Que bom. Vamos voltar aqui pro nosso problema, então. Então, nós queremos encontrar o quê, né, minha amiga? Nós queremos encontrar a quantidade de água. Nós queremos essa massinha de água aqui. Certo. Eu, como físico, adoraria já isolar essa massa, mas eu sei que tu não faria isso na hora da prova. Tu substituiria todos os valores de número, né? Sim. Mas isso é muito ruim, cara, porque tu vai acabar perdendo vírgula, perdendo sinal, perdendo a oportunidade de simplificar alguma coisa. Então, eu vou isolar a massa. Então, quando eu isolo a massa, então vamos deixar a massa sozinha aqui. A gente já pode passar esse cara todo para o outro lado. Então, eu vou copiar ele. Vou lá aqui. Quando passou, como tu trocou de lado, ele fica negativo, não é mesmo? Isso. E quem que estava multiplicando a massa da água? O calor específico da água e a temperatura, a variação da temperatura. Então, calor específico da água e a variação da temperatura da água. Tudo bem? Ah, tá, sim. Ótimo. Vamos lá, então. Agora é substituir valores, vou precisar da tua ajuda. Tá bom, pera. Vai. Qual que é o calor específico do alumínio? 9 vezes 10 ao quadrado. 9. Tem um sinal de menos aqui. 9 vezes 10 ao quadrado. Qual que é a massa do alumínio? 450 gramas. 450 vezes 10 dá menos 3. E qual que foi a variação da temperatura? De 80 a 20 gramas. Bem, mas eu preciso saber qual que foi a temperatura final e a inicial, porque o sinal é importante, né? Nós estamos falando do alumínio. Ah, tá. Então é 20 graus e 70? Você que tem que me dizer. Eu só vou quando tu me afirmar. A temperatura final é essa, a temperatura inicial é aquela. A final é 70 e a inicial é 20. Isso, exatamente. Por quê? Porque ele foi aquecido pela água que entrou a 80 graus, né? E aqui, tem problema eu fazer em Celsius? Não tem que passar para Kelvin? Eu acho que não. Não precisa passar para Kelvin, porque primeiro que está em grau Celsius o calor específico, né? E outra que uma variação de 1 grau em Kelvin é a mesma variação de 1 grau em Celsius. O problema é que o Celsius, ele, né, é mais 273, né? Mas a variação é a mesma. Tipo, digamos que tu tá com uma água a 300 Kelvin e passa para 301 Kelvin. Em Celsius também vai aumentar 1 grau só. Vai, sei lá, de 80 para 81 também. Aumentou só 1 grau. A variação é a mesma, é isso que eu quero dizer, tá? O valor específico da temperatura não é o mesmo, claro, mas a variação é a mesma. Certo. E agora aqui, calor específico da água, qual que é? É 4,2 vezes 10 ao cubo. E a variação da temperatura da água, quanto que dá? A inicial é 80 e a final é 70. É 70, isso. Então, inicial menos final, né? Quer dizer, final menos inicial. Inicial, 70. 70 menos 80. A água, ela perdeu temperatura, né? Vamos dizer assim. Certo. Então, dá para fazer algumas coisas já, né? Dá para dar umas simplifications aqui.
Bem, é uns números não feio para trabalhar, né? Querendo ou não. Mas eu vou fazer o seguinte, olha só a safadeza. Se bem que eu não sei se vale a pena fazer isso. Ah, cara, eu vou fazer. Não vou fazer. Eu ia dizer que esse cara aqui é 4,5. Porque daí cortava com esse, entendeu? Que é 450. Mas, sei lá, deixa pra lá, né? Vamos fazer as contas com os números mesmo. Uma vez na vida eu não vou ter preguiça. A gente pode fazer primeiro a continha aqui com os 10 nas coisas, né? Então, bem, vamos deixar tudo que é número com número. Vai ficar 9 vezes 450 vezes, aqui 70 menos 20 é 50, né? Uhum. Dividido por 4,2 vezes menos 10, né? E agora, tudo isso com as nossas queridas notações científicas aqui. 10 vezes 10, né? Elevado a 2, menos 3, menos 3. Daqui o 2, daqui o menos 3 e daqui o menos 3. Tá bom? Sim. Certo. Tá tranquilo até aí? Entendeu a física toda até aqui? Sim. A questão da conservação da energia, o calor que saiu de um entrou no outro, por isso que dá zero, ninguém ganhou, ninguém perdeu, né? Sim. Não criou-se energia do nada, quero dizer, as duas equações, porque não teve alteração de estado, é só então a equação da temperatura, isolei a massa, que é o que pedia, tomar cuidado com o sinal, já estava me esquecendo dele, mas olha só que interessante, não existe massa negativa, né? Então esse menos com esse menos vai ficar mais. Menos dividido por menos dá mais, né? Uhum. Isso. Então, ó, dá para fazer o seguinte aqui. Aqui dá 9 vezes 50, 450. Não, 450. Então vai ficar 450 ao quadrado. E aqui, né? Aqui 9 vezes 50 dá 450, concorda comigo? Uhum. E aqui eu vou zoar, cara. Eu vou dizer que isso aqui dá 45, dane-se. Tá bom. Mas assim, né? Não é, mas é quase. Uhum. Menos 6 com 2, menos 4. Então... Mas não ia ficar positivo daí? Porque negativo com negativo fica positivo. Não misture as coisas. Esse menos com esse menos dá mais. Agora, aqui é soma, meu. Se tu tem R$2, tu tem vai aparecer uma dívida de R$3 e outra dívida de R$3, tu vai ficar no negativo, né? Verdade. Então, uma coisa é quando tem multiplicação, outra coisa é quando tem soma e subtração. Com isso. Tu errar a ordem de grandeza é erro crasso, assim. Eles não tem desculpa. Olha só, cara, eu vou abrir esse 450 aqui vezes... Bem, eu tô viajando já. É que tu não vai poder usar a calculadora na prova, né? É isso que me preocupa. Então, tipo, eu quero fazer do jeito mais legal possível. Tipo, por exemplo, 450 vezes 450 é a mesma coisa que 45 vezes 10 vezes 45 vezes 10, né? Uhum. Dividido por 45 vezes 10 na menos 4. Então dá até pra, sabe, fazer coisa sem calculadora, sacou? Sim. Não quero usar calculadora. Vai ficar 450 vezes 10 na 2 menos 4. 45, desculpa, vezes 10 na 2 menos 4. Porque aqui tem 1 e aqui tem 1, certo? Sim. Então 10 na menos 2. 45 vezes 10 na menos 2 é a mesma coisa que 0,45 quilograma, né, no caso. Né, as respostas estão em gramas. Aí, ó. Bateu exatamente aqui. Né, porque 0,45 kg é 450 gramas, né? Uhum. É só multiplicar por 1000. Beleza? Entendi. Entendeu mesmo? Uhum. Então tá bom. Veja que a parte mais longa aqui foi a conta, mas a física tá aqui, né? A minha ideia, né, pra ti é, pô, tu não vai poder usar a calculadora, tu não vai poder ficar fazendo continha com chave, continha de subir e descer número, meu. Tu tem que fazer simplificações. Então, tu viu um 4,2 tem um monte de 45? 4,2 virou 45. Uhum.
E notação científica tem que saber mexer bem, porque ficar mexendo com zero, imagina. Tu nervosa na hora da prova com um monte de zero para mexer. Não vai dar certo. Né? Então, essas coisas aqui parecem meio confusas no começo, mas é que nem quando, sei lá, compra um celular novo. No começo é ruim, porque, né, um monte de coisa que tu não sabe mexer, mas depois vai melhorando, né? Então, é questão de treino, é isso que eu tô dizendo. Beleza. Então, tá bom. Poxa, espero que tenha gostado e tomara que a gente consiga fechar mais aulas aí. Isso, obrigada. Eu que agradeço. Logo mais eu te mando o vídeo da aula, tá bom?